Outro sonho também é apostar na carreira musical. Quem sabe, esses dias, depois disso aqui, tive muito retorno sobre isso, retorno imenso. E depois que aconteceu esse surto, pensando seriamente em focar mais, que estava muito estagnado, muito parado. A enfermagem em si, sobre a minha dedicação também. Então, depois desse surto, os sonhos continuam os mesmos, só que mais aprimorados, com mais determinação em segui-los, e dar continuidade. Cantar para você. Pode falar, Renato. Não, eu ia ler os comentários, mas vai lá, Gi, vai lá. Eu ia ler só que o pessoal tem muita gente deixando comentário. Não, pode ler os comentários, vamos lá. Então, ó, só para ler aqui, ó, a Janaína Viana deixou aqui linda para Bibi, que está na torcida. O Leonardo Raimes deixou aqui, parabéns, Bibi, como paciente de EM, quando voltei a segurar a escova de dente, segurar decentemente o garfo, Vitória. Vitória. O Rico disse, Bianca, quando você vai ficar boa para a gente andar de moto, porque sei que moto é uma paixão sua. Ó, vai dar uma volta de moto. Janaína Viana deixou aqui que o irmão dela também teve, em algum momento aqui da nossa conversa. A Maria Josilene também deixou aqui na torcida por você, minha linda. E o Rico disse que é seu fã. Nas palestras dele, a sua história emociona sempre ele. E o Leonardo também deixou aqui que autossugestão, visualizar ajuda muito, além das afirmações. Olha, eu convido vocês para deixarem aqui seus últimos comentários, seus pontos de vista, para na parte final aqui da conversa a gente compartilhar tudo com a Bibi, tá? Deixe aqui chuva de comentários sobre o que você quer saber, o que você está achando da conversa. Por favor, Gê. Gente, façam perguntas, amores. Estou amando os comentários de vocês. Mas, olha, façam umas perguntinhas aí. Vamos dar uma movimentada também? Compliquem a Bibi, então. Tragam aquelas perguntas desafiadoras para ela. O Rico aqui falando que a história familiar sua também é muito forte. Compartilhando por aqui. Por favor, Gê. Tinha uma pergunta, né? Você cantar virou meio que uma terapia para você também, né? Então, assim, além da fisioterapia, para readquirir movimentos, eu notei que cantar te ajuda muito também, né? Assim, parte do teu bom humor vem de estar cantando bastante também? Vem demais, demais, demais. Nossa, eu posso estar triste como que for, ter acontecido o que for, mas cantar, eu sempre digo, quando eu canto é algo surreal, porque eu não estou cantando ali, focando no ambiente que eu estou, na câmera, é algo que eu saio daqui do mundo, eu estou em outro lugar, é incrível, reacende tudo que estiver apagado naquele momento, é reacendido aqui dentro de mim, eu viajo, eu nem estou focando na minha voz, eu confesso, é algo muito incrível, eu saio dali, melhora meu bom humor, meu humor assim, rapidamente, e é algo que me ajuda muito, porque nesse momento de agora, quando eu tive esse surto, eu parei de cantar, eu fiquei sem conseguir cantar por um tempo, e me ajudou extremamente quando eu voltei. Teve uns momentos pesados que aconteceram comigo, e eu não consegui expor isso para fora. E quando eu voltei a cantar, a postar stories cantando, cantar em casa, focar na música, melhorou bastante o meu desempenho, tanto físico quanto no emocional, no lidar com a situação. Melhorou extremamente. Então, a música atua na minha realidade como sendo algo primordial, tanto para o meu humor, o meu psicológico e o meu estado físico também. Bibi, eu posso trazer um tema aqui para a Bibi trazer, porque eu vi algumas publicações dela na rede social, assim, no Instagram, que eu acho que pode ser um tema importante, assim, informativo para quem está acompanhando a gente. Como
como foi para você, assim, eu quero falar sobre o atendimento, o serviço público e o atendimento de forma geral, porque, assim, eu fico vendo as pessoas falando pelas redes sociais, e eu não quero nem, a ideia não é entrar numa polêmica, mas que o serviço é bom ou ruim, que as pessoas conseguem um atendimento, mas quando ela cortou um dedo, não sei, pegou um resfriado, algo mais simples, e pela sua trajetória você precisa de um atendimento médico mais profundo, serviços às vezes mais específicos. Como tem sido a experiência para você do atendimento, de forma direta, de forma geral, não só do público, e o que você acha que falta na nossa estrutura, assim, para que você consiga ter um atendimento melhor, sabe? Se faz sentido. Eu trago essa pergunta porque eu vi muitas publicações suas nas redes sociais falando sobre o tema, né? Sim. Então, essa pergunta aborda várias questões, mas eu vou focar na primeira, que foi do atendimento em si. Assim, voltando só realmente para essa parte do atendimento. No meu caso, tem a doença que eu tenho, morando no estado que eu moro, eu sou muito privilegiada pelo SUS. Nesse surto de agora, como eu falei antes, eu estava ali estagiando no hospital, em um dia, no dia seguinte, eu já consegui uma consulta de emergência pelo SUS, no mesmo hospital, que é o hospital onde eu faço tratamento, sem burocracias. E eu consegui essa consulta, eu fui, o médico explicou para mim, o neuro, olha, você não está por uma consulta do sistema, não está no sistema a sua consulta, a probabilidade de você se internar rápido é mínima. Então, eu vou tentar, mas eu não garanto que você vai conseguir se internar, mesmo você estando dessa maneira, mesmo diante do seu quadro. Mas, ainda assim, eu fui internada, eu consegui ser internada. Então, eu sou muito grata ao SUS nesse sentido de atendimento, de ser atendida nesse hospital, que é o universitário aqui. Eu julgo como sendo o melhor, independente dos particulares, mas eu julgo como sendo o melhor para mim, pelo atendimento, porque sempre que eu preciso, eu tenho esse suporte rápido. No início da doença também, se não fosse eu ter sido atendida rápido, eu poderia ter ficado cega permanentemente. Então, e ainda mais que nessa doença, na neuromeningite óptica, o que mais vai julgar se você vai voltar a andar, vai voltar a enxergar, é esse suporte rápido, é esse atendimento de imediato, porque o diagnóstico precoce é um determinante importantíssimo. E no início da doença também, eu fiquei sem enxergar e tive esse suporte de imediato do hospital. Para mim, foi super importante e é muito importante até hoje, tá? Que o SUS tem todas as suas dificuldades, é um sistema que precisa ser muito ainda aprimorado e trabalhado, colocado na prática, tudo que está escrito, sim, no papel, mas para os autoimunes, eu acredito que não seja só eu, né? Tem muitos autoimunes aqui do Rio Grande do Norte. Nesse hospital, especificamente aqui do SUS universitário, o atendimento é 100%. Tanto de você conseguir recorrer a ele, quanto quando você já está lá. Os profissionais são excelentes. E um detalhe primordial é o atendimento ser humanizado, porque muitos não têm isso. Muitos profissionais não têm essa humanização tamanha em poder se colocar de alguma maneira um pouquinho assim no lugar ali do paciente, do que ele está precisando e como que ele precisa ser tratado. Para mim foi importantíssimo e eu sou muito grata, para mim é primordial assim esse atendimento do SUS. É claro que tem momentos que tem muita falta para mim, essa questão do SUS, eu preciso recorrer particular, eu preciso recorrer à justiça, mas no atendimento, onde eu sou atendida aqui no hospital universitário, para mim, eu não tenho queixas. Você acha que se você não tivesse tão perto do sistema, que não estivesse trabalhando lá, que nem você disse que você estava no dia anterior, teria tido essa agilidade também? Se você não estivesse trabalhando lá,
Você trabalhou lá no dia anterior. Se você não tivesse tão próxima deles assim, você acha que teria sido tão rápido? Sim, sim, eu acho. Eu acho também porque antes, como eu falei, em 2017, eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de terminar, tinha terminado o ensino médio, eu estava cursando outro curso e não tinha vínculo algum, não entendia nada, não estava dentro da área da saúde, e ainda assim foi isso que definiu. Hoje eu tenho voltado a enxergar porque o atendimento foi com pronto atendimento para me socorrer e para eu ser internada. Então, assim, independentemente disso, também eu não tenho um peso muito forte ainda, por eu ser estagiária, mas na minha realidade hoje não influencia o fato de eu estar lá dentro como estagiária, como estar ali enfermeira cuidando, ou não. Ótimo. Então, assim, você consegue a medicação, você está tendo que judicializar também, como... Já tocando nessa questão de medicações, aí já é um pouco mais complicado para mim. Então, saindo dessa parte do atendimento em si, em hospital, focando em medicações, eu vejo muitos comentários de pacientes com neuromielite óptica falando das suas medicações, da dificuldade toda em conseguir. Realmente é algo difícil para nós que temos neuromielite óptica, pelo fato de a medicação ser o rituximab, ele ser uma medicação off-label, que não tem na bula, que é para NMO, é difícil realmente conseguir, independente de qual estado você esteja. Mas, em alguns casos, precisei se colocar na justiça, outros casos, até a justiça demorou bastante, eu tive a sorte, a glória, de conseguir doações, já recebi doações 2 vezes, já coloquei na justiça, foi 4 vezes, foi 4 vezes nesses 7 anos. Então, não é 100% o SUS, para mim, como paciente com neuromielite óptica, se voltando para o recurso de medicações. E também, sem falar que essa medicação específica, o rituximab, aqui no estado, falta bastante. Então, às vezes, não é pelo fato de eu consegui, mas é por não ter, mesmo está faltando. Mas quando não está faltando, por exemplo, para mim é mais tranquilo. Não me negam. O que eu vejo não é só o pessoal de neuromielite óptica, é no geral para doenças raras. Não é só esclerose múltipla, não é só neuromielite. Eu, às vezes, quando vou na fisioterapia, eu converso com pessoas com outras doenças, e é geral. E outra coisa que eu noto depende do estado que você está. Por exemplo, São Paulo, você vai ter mais acesso às coisas do que você vai ter no Nordeste. Então, o eixo São Paulo, Rio e Minas Gerais, talvez você tenha um pouco mais acesso do que no Nordeste. Isso é triste, mas é real. Eu tive uma paciente conversando comigo sobre cateterismo. Ela teve um acesso, ela é do Rio de Janeiro. Em São Paulo, ela teve acesso a coisas que no Rio de Janeiro ela não tinha. Então, assim, ela é cadeirante também, por outros motivos, mas ela falou assim, todos os recursos que eu tive em São Paulo, eu não tive em outro estado. Eu mudei para São Paulo, eu moro sozinha hoje, pelos recursos que eu tenho aqui em São Paulo. É triste, mas é real. Bibi, a gente está chegando no final, a gente teve uma conversa maravilhosa com você, fantástica. Eu queria pedir para todo mundo seguir a Bibi, olhar os lives da Bibi, ajudar a Bibi, porque eu faço questão sempre de repostar para te ajudar, para você ter suas terapias, para você ter tudo que você precisa. Eu sei que, assim, particularmente, eu não quero trazer muitas coisas mais além da doença, mas eu sei que você passou por coisas muito, muito significativas nesse tempo, além da crise. Eu acho muito bacana o trabalho que você faz no Instagram,
que mesmo com tudo que você está passando, você está sempre lá ativa, está cantando e está brincando, e vai no shopping de cadeira de rodas, que eu acho engraçadíssimo, ainda vai cantando, olhando no espelho, brincando. Eu particularmente, me divirto quando você faz isso. E eu queria, assim, qual é a mensagem que você deixa, não só para neuromielite óptica, tá? Mas para pessoas que estão passando por momentos difíceis, como você está passando? A mensagem acho que mais assim importante de tudo, não deixe as pessoas se pararem. Não permita que as pessoas te diminuam, te coloquem para baixo. Não absorva os comentários negativos. Trabalhe a sua saúde mental. Tá nesse momento difícil? Corre de imediato, psicólogo. Começa a trabalhar antes, porque vai chegar um momento que talvez você fraqueje e você precisa estar mais forte. Já ter isso, essa sua mente mais fortalecida. Então, se afaste de pessoas tóxicas, porque você não precisa disso nesse momento. Se agarre a pessoas que te colocam para cima, que estimulem o seu bem-estar. E não, de maneira nenhuma, permita que as pessoas te diminuam. Não ao capacitismo. E para a pessoa não desistir, você teria alguma coisa para falar? Que você diria que você não desiste, você descobriu que você tem uma força maior. O que você diria sobre isso para quem tá assistindo você hoje e que está num momento difícil, para a gente encerrar? A vida é maravilhosa. Pode parecer que não. No momento que você está hoje. Você pode achar que antes a sua vida era incrível, que agora que você está assim, você nunca mais vai conseguir retornar a viver a mesma coisa, a passar pelo que passou de bom. Mas não se limite ao passado, não deixe que o passado te limite. Trabalhe o presente. É ele que vai definir o você está vivo hoje ou não. Ele que vai definir se você vai ter forças para superar a desistência ou não, para superar a vontade de desistir ou não. Então, existe muita coisa pela frente ainda. Pode parecer que esse seu diagnóstico, não sei, independente de qual que seja o seu fim, que sua vida acabou. Mas olha, sabe aquela frase, tudo de ruim, tem coisas que vêm para melhorar? Sabe? Veja o lado bom. É difícil, é complicado, mas veja o lado bom. Pode ser um propósito maior na sua vida. Pode existir um propósito maior e sua vida pode mudar para melhor. Mesmo você estando nessa situação, você pode viver o extraordinário. Acredite, eu estou vivendo e eu sei que eu vou viver mais ainda o extraordinário a partir desse novo ciclo que eu estou agora. Eu te digo porque eu já passei por isso. Minha vida mudou completamente. Antes da doença, eu não imaginaria que eu teria tantas oportunidades na minha vida quanto eu tenho agora, depois desse diagnóstico. Eu pensava que era o fim. Então, ressignifique o seu diagnóstico, ressignifique esse momento difícil que você está passando, qualquer que seja ele. Pense nas coisas boas que você ainda pode viver no futuro. E você pode, não duvide. Eu queria agradecer muito, muito, muito. Eu queria que todo mundo passar pelo Instagram da Bibi, ajudar a Bibi, seguir a Bibi, conversar com a Bibi, entrar também no Instagram do podcast Profissão Mundo, acompanhar a gente, entrar no YouTube, seguir, deixar o sininho ligado para toda quarta-feira, quando a gente estiver aqui, vocês poderem participar. É sempre são sempre, assim, episódios extremamente enriquecedores, que
independente de condição de saúde ou não, revistararosdigital.com.br. Hoje em dia a gente é um site para quem quiser. Eu queria pedir para todo mundo, se você tem uma doença rara, para você divulgar, passar para frente, passar para familiares, cuidadores, médicos. Eu acho que quanto mais pessoas tiverem informação, melhor vai ser. Eu queria agradecer. Vocês podem passar pelo Instagram também, da Revista Raros. O meu, Gisele Peckelman. Eu também estou no Instagram. Eu queria muito agradecer o Renato por mais uma noite, agradecer a Bibi, agradecer todo mundo que participou. Semana que vem, a gente vai ter outra conversa bem emocionante. A gente vai voltar na história do Brasil um pouco. A gente vai estar com a Maria Amélia e mais uma outra convidada também. Então, vai ser bem interessante. E eu queria que você... Aliás, a Maria Amélia, para quem não viu a Revista Raros, ela é a rara do mês. É só para vocês darem uma olhadinha, então, no revistararosdigital.com.br. Queria agradecer mais uma vez. Obrigada, Bibi. Obrigada, Renato. Até a próxima quarta-feira. Boa noite. Até mais. Obrigada a vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Hello, Bibimores! Se você gostou do podcast e curtiu o meu conteúdo, a gente pode conversar mais. A Gisele e o Renato vão deixar aqui abaixo o link do meu canal. Nele, eu vou trazer reflexões e muitas experiências que eu vivi que podem te inspirar. Bora?